Bom dia, segunda-feira, dia maravilhoso, em que acordamos recebendo a visita do sol maravilhoso para aquecer a nossa vida, né? Mas eu quero nesta manhã falar de um assunto muito importante desse vídeo. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é algo que aconteceu no passado e nós não podemos esquecer a história, porque toda a história é importante, né? Então, a gente tem vivido tempos complicados, né? Problemas, barreiras, pedras no caminho. Quantas vezes nós encontramos pedras no caminho, encontramos barreiras que achamos que não vamos poder ultrapassar. Mas quando nós abraçamos o Senhor, confiamos na Sua palavra e estamos vivendo uma vida orando sem cessar, devemos estar orando sem cessar nesse tempo difícil em que estamos vivendo. E nós não vamos entrar no mérito da questão, por que tempo difícil, porque todos nós estamos vivendo e convivendo com esse tempo. Mas eu vou contar uma história muito interessante, né? A gente precisa reviver para aprender coisas que nós não temos tido o privilégio de aprender ou de ouvir. Mas a história é essa. Na lavoura de um determinado irmão em Cristo, um diácono, havia uma grande pedra. O diácono aborrecia-se porque a rocha o atrapalhava quando ele arava, plantava, colhia, acreditando que a pedra era demasiado grande para ser removida. Ele continuou arando, semeando ao redor dela, ano após ano. Certo dia ele decidiu que a rocha seria removida daquele lugar. Explodiria, escavaria e removeria dali definitivamente, começando a executar a tarefa de remoção. Veio então descobrir, para sua grata surpresa, que a pedra era achatada e jazia apenas na superfície da terra. Seria possível removê-la facilmente. Interessante, né? Às vezes nós temos um problema pequeno, mas aos nossos olhos o problema é grande, é intransponível, a barreira é grande, é intransponível. Mas precisamos entender que na vida tudo se torna mais fácil quando nós cremos que o nosso Deus é maior e que Ele está cuidando de nós e vai nos ajudar na solução do problema, retirando a pedra. Pense isto, não ocorre com as nossas tarefas diárias. Ficamos extremamente aborrecidos com certos empecilhos que se apresentam diante de nós.
No entanto, quando pomos mãos à obra, atacando as pedras do caminho para removê-las, estas não são tão grandes assim. E o texto para esse momento é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18, que vai dizer para nós: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vivamos uma vida de oração. Oramos sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. Já Paulo diz: orai sem cessar. Mas nós não sabemos o tempo da oração de Daniel. De repente ele passava o dia todo orando. E à noite apenas completava aqueles momentos de oração que ele tinha acertado com Deus para fazer, né? Então nós temos que acertar o nosso tempo de oração. De repente o nosso tempo de oração está pequeno, né? Então precisamos orar sem cessar. Como Daniel e Paulo, orar sem cessar. Porque se existe uma pedra no caminho, ela só pode ser removida com oração. Se existe uma barreira no caminho, só pode ser removido com oração. Se existe um problema difícil, só pode ser resolvido com oração, com o poder de Deus. Deus quebra todas as barreiras que estão na nossa frente, mas nós precisamos ter uma vida de oração constante. Portanto, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, nos dê sempre uma mensagem de fé e esperança. Passe para alguém esta palavra. Compartilhe com alguém. Se inscreva. Dê um like, né? Como diz aí as grandes pessoas do canal, vários canais que nós temos por aí na nossa internet, dê um like, né? Mas principalmente é compartilhar com alguém, porque tem sempre alguém precisando ouvir uma palavra de fé e esperança. E o Senhor nos abençoe e que Ele nos guarde e que nos dê sempre essa palavra de fé e esperança. Tenham todos um dia maravilhoso. Deus vos abençoe grandemente. Amém?